Bom dia, queridos, graça e paz. Estamos aqui para compartilhar sobre mais um Maná Diário. Quero falar um pouco hoje sobre o poder da transformação. Como acontece a transformação na vida de uma pessoa? Como surge? A transformação seria por esforço humano? Seria eu que conseguiria mudar a mim mesmo? Vejamos o que diz a palavra de Deus aqui em Gênesis 28, versículo 15, quando Deus está falando com Jacó, quando ele foge da presença de Esaú, seu irmão. Gênesis 28, 15 diz assim: Eis que estou contigo, e te guardarei por onde queres que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Especificamente, Jacó estava em Betel. Jacó tinha fugido da presença do seu irmão porque tinha roubado a bênção, digamos, da primogenitura. Ele tinha adquirido, ele tinha comprado a bênção da primogenitura, quando ele comprou do seu irmão por um prato de lentilha, e o seu pai, na velhice, ele se disfarçou de Esaú, para que seu pai o abençoasse. E assim aconteceu. E agora ele está fugindo, porque Esaú queria matá-lo. E de repente aparece Deus falando com ele, dizendo: Eis que estou contigo. Não seria propício Deus repreender Jacó? Não seria o motivo de Deus confrontá-lo sobre o seu pecado, sobre o seu erro? Estaria Deus aprovando, apoiando o erro de Jacó? Óbvio que não. Deus é santo e ele jamais aprova ou apoia nenhum erro. Então o que estaria acontecendo? Queridos, Deus sabia que Jacó jamais poderia mudar-se em si mesmo, que ele jamais se auto-mudaria. Ninguém tem o poder de altamente mudar a sua condição espiritual. Ninguém. Então Deus diz para ele: olha, te guardarei por onde queres que for e te farei voltar esta terra. Ou seja, Deus está falando para Jacó: você vai voltar para Betel. Anos depois, Jacó voltaria para Betel, mas não mesmo Jacó. Pelo contrário, Israel, um homem transformado. Por quê? Porque ele entrou num processo na presença de Deus. É neste lugar, é nesse ambiente onde nós somos transformados pelo poder de Deus. Quando nós começamos a nos relacionarmos com Deus, através da oração, da palavra, quando nós nos rendemos na presença dEle, não apenas uma oração de petição, nada contra, e isso faz parte da nossa vida de oração, nossa vida devocional, mas eu estou falando quando nós adentramos na presença dEle em entrega, em renúncia, quando nós abrimos o nosso coração diante do Senhor, nos rendemos a Ele e deixamos que naquele lugar Ele possa nos transformar. A mão do Senhor, assim como Ele é o olheiro e nós o barro, Ele começa a nos moldar. Foi assim que Ele fez com Jacó. Ele não confrontou o erro de Jacó, ele não confrontou aquilo que Jacó tinha feito. Mas ele sabia que Jacó estava fisgado. Ele sabia que Jacó entraria ou estaria no processo de mudança. E ali estava começando o processo de mudança na vida de Jacó. Queridos, há um processo de mudança na tua vida, tem algo acontecendo. Às vezes nós nos perguntamos: qual é o tempo necessário que eu devo orar? E eu costumo dizer que o tempo necessário que eu devo orar é o tempo suficiente, qual eu me entreguei e eu me rendi na presença do Senhor. Então não é um tempo cromos, ou não é um tempo cronológico, é um tempo onde eu consigo entregar o meu coração ao Senhor. É um tempo onde eu me entrego totalmente na presença dEle. E isso faz toda a diferença. Adentre, queridos, neste lugar. Não queira. Quantas coisas nós estamos entrando em um novo ano, e aí temos esforços próprios. Existem algumas coisas que pelo esforço natural, obviamente conseguimos alcançar. Mas existem coisas que é só em Deus. A mudança, quando nós não temos um controle, não temos um domínio próprio, quando não conseguimos controlar, conter o nosso temperamento diante de uma situação, quando nós não conseguimos parar de pecar diante de uma circunstância, quando nós temos tendências pecaminosas, o que nós devemos fazer, queridos? Se render ao Senhor. Eu sei que muitas vezes nós já tentamos 1, 2, 3, 4 vezes, nos esforçamos para que houvesse uma mudança e não houve. E aí nós desistimos. Não é esse o caminho. O caminho da mudança está em Deus. Quando nós adentramos na presença dEle, orando, buscando, nos entregando, deixando o Espírito Santo trabalhar na nossa vida, nos moldar, aí sim, a mudança verdadeira, a mudança de fato e de verdade começa a ocorrer na nossa vida. Queridos, deixe o Espírito te pegar. Deixe o Senhor moldar a tua vida. É na presença de Deus, é no lugar secreto que a nossa vida é transformada. E Ele nos molda
segundo o seu querer e a sua vontade. Pense nisso. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome de Jesus.